O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa do apóstolo Tomé, muito conhecido por nós todos, porque Tomé se tornou o símbolo da pessoa que precisa ver para crer. Tomé duvida quando os discípulos lhe dizem que Jesus havia ressuscitado. Ele não estava junto com os discípulos quando Jesus ressuscitado se apresentou para eles. E quando ele volta para a comunidade, os discípulos lhe contam que Jesus lhes havia aparecido. Eis então que Tomé diz a famosa frase: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Um famoso quadro pintado pelo famoso pintor italiano retrata justamente Tomé ao lado de Jesus, e Jesus que lhe mostra o lado aberto, e Tomé coloca o dedo nas chagas de Jesus. Esse quadro retrata justamente esse momento desse encontro de Jesus com Tomé. Tomé que duvida, e Jesus te mostra: olha aqui, sou eu mesmo, toca, coloca o teu dedo, sou eu. É preciso que tu creias, que tu tenhas fé. Este famoso quadro de Caravaggio, portanto, representa uma cena comovente deste momento em que Tomé se prostra diante de Jesus depois de tocar o seu lado e dizer: meu Senhor e meu Deus. Tomé proclama então a sua fé em Jesus como seu Senhor e seu Deus. Ora, o Evangelho foi escrito para transmitir para os cristãos de todos os tempos uma mensagem de fé.
E com a mensagem que este Evangelho transmite para nós? Tomé não acredita no testemunho da comunidade. Ele não está presente quando Jesus apareceu e quando os seus amigos, seus irmãos, os discípulos, lhe fazem referência, ele então duvida. Ora, isso quer dizer, prezados irmãos e irmãs, que para nós crermos, a nossa fé deve estar inserida no âmbito de uma comunidade dos que creem em Jesus ressuscitado. Nós não podemos viver a nossa fé como um dom particular, individual. Aquele que crê deve estar inserido na comunidade cristã, na comunidade daqueles que creem em Jesus ressuscitado. Afinal de contas, nós recebemos a fé através da igreja. Foi da igreja que nós recebemos o batismo, da igreja que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. É na igreja que nós recebemos a reconciliação, enfim, todos os sacramentos nós recebemos da igreja. E é necessário então que nós vivamos essa fé dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade dos que creem em Jesus. Não podemos viver a nossa fé separados do corpo de Cristo, porque existem cristãos que se dizem cristãos e dizem que creem em Cristo, mas não creem na igreja. Ora, nós não podemos dissociar Cristo da sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, como nos ensina o apóstolo São Paulo. Cristo é cabeça da igreja. E crer na igreja significa viver aquilo que ela nos ensina. Em primeiro lugar, crer na palavra de Deus, assim como a igreja nos ensina, como na sua integridade. Não em partes, porque existem pessoas que a um certo ponto dizem, não, para ser cristão, para seguir Jesus Cristo não é necessário seguir toda a Bíblia, basta observar os evangelhos. Ou outro diz, não, nem todas as cartas que estão ali, os escritos, devem ser levados em consideração, e alguns tiram. Ora, a palavra de Deus, assim como foi organizada e colocada na Bíblia, é fruto de oração, é fruto de jejuns, é fruto de estudo, de aprofundamento, para chegar à conclusão de que esta é a palavra de Deus revelada. E esta palavra, como a igreja coloca em nossas mãos, que nós devemos seguir, observar. Se nós não fazemos isso, nós acabamos, cada um de nós, e assim o fazem algumas pessoas, criando as suas seitas. Crer na igreja significa também seguir o magistério da igreja, aquilo que ela ensina. O magistério da igreja através dos papas, através dos bispos, os documentos que a igreja emana para o aprofundamento da nossa fé, para o esclarecimento da nossa fé. Portanto, nós temos o catecismo da Igreja Católica. Acreditar na igreja, na sua tradição milenar. Portanto, é necessário que nós, como cristãos, vivenciemos a nossa fé dentro desta comunidade, empenhando-se, comprometendo-se com a igreja. O mesmo catecismo da Igreja Católica, nos falando da fé, nos diz o seguinte: a fé é um ato pessoal,
como livre resposta do homem a Deus que se revela, mas é ao mesmo tempo um ato eclesial, isto é, o ato de igreja, que se exprime na confissão: nós cremos. Com efeito, é a igreja que crê. Desse modo, a graça do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, ela precede, gera, alimenta a fé de cada um. Por isso, a igreja é mãe educadora. São Cipriano diz: não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. E a igreja, embora formada por pessoas diferentes, por língua, cultura, ritos, professa com voz unânime a única fé recebida de um só Senhor e transmitida pela única tradição apostólica. Professa um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e mostra um só caminho de salvação. Portanto, nós cremos com um só coração e com uma só alma em tudo que está contido na palavra de Deus, transmitida ou escrita, e é proposto pela igreja como divinamente revelado. Isto nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Precisamos então aprofundar a nossa fé, vivenciarmos a nossa fé, para que nós sejamos testemunhas. A comunidade cristã deve ser testemunha de Cristo ressuscitado. Felizes aqueles que acreditarão sem terem visto, diz o Senhor para Tomé. E como nós acreditamos? Se nós não vimos, Tomé, para acreditar, teve que tocar o lado de Jesus, teve que olhar para as marcas dos pregos, e nós não vemos isso. Como é que nós acreditamos? O que é que nos faz acreditar na ressurreição do Senhor? O que é que nos faz estar aqui? É o testemunho dos apóstolos, daqueles que estiveram com Jesus, aqueles que ouviram a sua palavra, aqueles que estiveram com ele após a sua ressurreição. E nós poderíamos dizer: e como nós podemos ter a certeza de que de fato o Senhor ressuscitou e nós podemos acreditar nas palavras dos apóstolos? Eu diria que é simples. Antes de Jesus ressuscitar, quando ele foi preso e levado para ser crucificado, o que aconteceu? Os discípulos fugiram, deixaram-no, abandonaram-no. Tomé, um deles que havia dito, quando Jesus havia anunciado que iria a Jerusalém para ser crucificado, ele disse: vamos também nós morrer com ele. Mas não foi isso que aconteceu, fugiram. Mas depois da ressurreição de Jesus, o que aconteceu? Os discípulos perderam o medo, enfrentaram as adversidades, as perseguições, e deram a vida por Cristo, e como Cristo, sacrificados, crucificados, degolados. Será que eles iriam fazer isso? Iriam oferecer a vida? Iriam se sacrificar por algo que não foi verdade? Por algo que eles inventaram? É impossível, humanamente é impossível alguém se sacrificar para justificar uma invenção, uma mentira. É só a experiência do Cristo ressuscitado que lhes dá a força, que lhes dá coragem para o anúncio. E Tomé é um daqueles que, após a ressurreição de Jesus, após ter experimentado, tocado em Jesus e ter proclamado Jesus como seu Senhor e seu Deus, também ele vai anunciar o Evangelho.
Diz a tradição que Tomé foi para a Índia e lá foi sacrificado, foi morto. Caríssimos irmãos e irmãs, esta fé que levou muitos irmãos e irmãs ao longo da história e ainda hoje, irmãos e irmãs são mortos e são crucificados. Vocês devem estar acompanhando, né, pelos meios de comunicação. Estes dias, alguns cristãos foram crucificados. É a fé que os mantém firmes, que os leva a dar a vida como Cristo e por Cristo. Acreditemos, portanto, naquilo que os apóstolos nos transmitiram, olhando o exemplo deles, e sejamos também nós hoje anunciadores, testemunhas de Cristo, discípulos missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.